uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque falar de um profeta, um juiz, um homem por nome Samuel, literalmente é falar de alguém que está carregando a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. Nós vamos entender que no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 1, haja vista que Deus não falava mais com o povo, e o povo vivia ao seu bel prazer, e a arca da aliança, que era representativa da presença de Deus, estava na casa de um sacerdote, e este tem por nome Eli. Eli, um sacerdote a qual Deus escolhera, e diz o texto sagrado que Eli vai perder as rédeas, Eli vai perder o freio, Eli está perdendo aquilo que deveria fazer, Eli já não está fazendo mais. A Bíblia nos narra que Eli está permitindo, porque os seus filhos, em suas desobediências, vão fazer o que querem na casa de Deus. E diz o texto sagrado, então, que Deus vai olhar do céu e vai ver que Eli precisa ser agora substituído, porque não há ninguém insubstituível na casa de Deus. A Bíblia vai nos narrar então que Deus vai olhar, e o texto diz que uma mulher por nome Ana, a qual está em Siló, adorando a Deus e sofrendo algumas represálias dentro do seu próprio lar, vai subir em Siló de ano em ano com seu esposo por nome Eucana e sua rival, assim a Bíblia nos narra, por nome Penina. E diz o texto sagrado então que ela vai fazer uma oração a Deus. Eu quero correr para entrar no texto. E quando ela vai entender que no banquete aonde ela está adorando, e o povo apresentando a Deus louvores, holocaustos e sacrifícios, Deus não estava se manifestando, ela resolve fazer algo diferenciado. Diz o texto que então Ana em Siló tenta sentar sobre envolto daquela mesa, mas quando ela olha, alguém está bebendo, não só vinho, mas como também bebida forte. E o calor de quem está embriagado, não pelo Espírito, as suas funções não são funções normais. Ela fica completamente sem consciência daquilo que deve fazer por correto. E diz o texto que então, vendo esta situação, ela vai ao templo aonde Elias está, e o texto diz que Elias está sentado do lado de fora e a arca está para o lado de dentro. Então Ana, vendo que ninguém estava naquele templo, ela resolve oferecer aquilo que ela não tem. Repito, ela resolve oferecer aquilo que ela não tem. Porque Ana oferece o que
E tudo aquilo que é impossível pode só vir de um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O povo está em Siló, e ali eles estão oferecendo o que tem. Diz o texto que cordeiros são amolados. A Bíblia diz que pão asmos são expostos à mesa. A alegria, a glória misturada com a aleluia é vasto em Siló. Mas Deus não estava recebendo. Então ela olha para dentro de si e diz: não é possível, em meio a uma igreja corrompida, alguém tem que fazer a diferença. Então ela desce para adorar e ela começa a fazer uma oração que espanta a minha alma. Ela diz para o Senhor, primeiro em lágrimas, depois balbuciando, e depois a sua voz sai dizendo: se o Senhor atentar em mim e conceber a tua serva, e a tua serva conceber e gerar, a tua serva darás a luz a um filho. Ela especifica a sua oração, dizendo: e se este filho vier, eu lhe darei, e este filho será um nazireu, não rapará a cabeça, não se embriagará com vinho, muito menos com bebida forte. Outro sim, Senhor, se atentar em mim e conceber, aleluia, que esta oração seja ouvida, a tua serva fará algo que ninguém na terra fez, a não ser o Deus de Israel. Eu gero, mas a promessa é tua. Eu gero, mas o filho é teu. Eu gero, mas a glória é tua. Eu gero, mas o louvor é teu. E diz o texto que então, aleluia, alguém vai escutar esta oração, vai entrar sobre o templo e vai dizer: ei mulher, apartai-vos de ti o vinho e também a bebida forte. O texto diz que Ana não replica a imputação que ali vai fazer a sua boca, porque eu entendo e compreendo biblicamente dizendo que a unção que eu respeito é a unção que eu recebo. Vou repetir. Eu entendo que a unção que eu respeito é a unção que eu recebo. Anderson, me prova dentro da Bíblia, eu lhe provo agora. Um dia Saul pega uma flecha envolto à mesa e lança o rosto de Davi. Aleluia. Jonatas vai dizer: Davi, afasta-te daqui, o demônio está, aleluia, entrado sobre o espírito do meu pai. Corre, se esconde. Davi corre e se esconde, e o texto vai dizer então que quando ele corre e se esconde, Saul fica completamente endemoniado, sai atrás de Davi, mas de repente Saul está com dor de estômago e diz para os seus soldados: fique aqui, porque eu vou aliviar o ventre. Então, aleluia, Davi está sobre o monte, observando que Saul entrou dentro de uma caverna. Os homens de Davi dizem: a hora é agora, o momento é agora. Denigre a imagem dele, pega ele pelas costas, passa, aleluia, a espada na sua cabeça, joga a lança no seu coração, mata ele, está endemoniado mesmo, merece a morte. Davi olha para os seus servos e diz: ei, eu não posso
posso tocar no ungido do Senhor, porque mesmo que ele esteja endemoniado, foi Deus que levantou ele. Oxalá que Deus venha julgar Israel entre mim e ele, porque é um chão que eu respeito, é um chão que eu recebo. Davi corta a orla da veste de Saul, sobe no monte, quando ele alivia o ventre e sai arrumando as suas vestes reais, Davi grita do monte dizendo: meu senhor Saul, oxalá que o teu servo Davi aqui está e não quer imputar mal contra ti, porém se eu quisesse imputar mal contra ti, eu faria, pois bem, olha aqui a orla das suas vestes em minha mão. Saul agora olha e diz: mas como pode? Davi olha e diz: foi o Senhor que te levantou, foi o Senhor que lhe ungiu. Louvado seja o nome do Senhor. Volto para o texto e provo novamente. A Bíblia diz que ele olha para Ana e diz: Ana, tu é filha do demônio. Como? É filha de Belial, está endemoniada. Mas espera aí, por que ele diz isto? Porque ele sabia que lá em Siló, lá na parte de cima, tinha vinho, tinha bebida forte. Escute, o que tinha na mesa? Vinho. E o que mais? Bebida forte. Ele olha e diz: apartai-mo de ti, da tua boca, o vinho e a bebida forte. Sabe o que Elias estava dizendo? Quando você não está embriagada do espírito e se embriaga com bebida, o demônio pode se apoderar da tua vida. Ela olha e diz: meu Senhor, não faça jus de mim, porém a tua serva está quebrantada de espírito e veio rasgar a sua alma perante o altar do Senhor. Agora vem comigo para mim correr e para o texto. A Bíblia diz que ele olha para ela e diz: que o Senhor te conceba a tua petição. Mas vem comigo. Normalmente é o pastor que abençoa a ovelha. Por que Eli olhou para ela e disse: que a tua oração seja respondida diante da face de Deus? Porque nem todavia o pastor vai entender o que você passa. Nem todo minuto o pastor vai entender o que você compreende. Nem toda vez o pastor vai entender o que você está passando ou vivenciando. E eu vim falar para alguém aqui nessa noite: se Deus falou para você fazer alguma coisa diferente, não espere a ordem de ninguém, vai faça. Vai faça. Se Deus mandou você profetizar, profetiza. Se Deus mandou você pular, pula. Se Deus mandou levantar a xandaraia, se Deus mandou você adorar, adora. Se Deus mandou você clamar, clama. Se Deus mandou você exaltar, exalta. Porque aquilo que está dentro de você, ninguém pode segurar, ninguém pode parar. Diz que Samuel nasce. Quando Samuel nasce e o tempo do desmamamento acontece, Eucana olha para Ana e diz: é tempo de adorar. Ana olha e diz: é tempo de entregar. Como que é? A Bíblia diz que Eucana diz para Ana: Ana, é tempo de adorar. Ana olha para Eucana e diz: não, é tempo de entregar. O menino está desmamado. Vou levar para Eli. Vou levar, ei irmão, vou levar para o templo. Eu queria ver se tinha corajoso aqui
de Eli estava de ponta cabeça e ele não conseguia cuidar dos seus filhos, eu gostaria de entender na mente de alguém aqui nessa noite: será que você daria o teu filho para ser cuidado na mão de aquele que não cuida nem do seu próprio filho? Resolve entregar Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 10. O texto vai dizer que então, depois das 3 chamadas de Samuel para com Deus, o texto diz, 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 10: e o Senhor ali esteve. Mas espera aí, irmão, se Deus não descia mais em Siló, se a arca de Deus estava dentro do templo e Deus não se manifestava, Ofni e Finéias ia para a guerra e perdia a guerra, homens eram mortos ao fio da espada, aleluia, pelo povo filisteu. Agora o cenário muda, agora o negócio é diferente. Por que o cenário muda? Por que o negócio é diferente? Haja vista que Jesus disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ei, enquanto os homens estão dizendo a graça de Deus acabou, a glória de Deus acabou, eu já não sinto mais nada naquela igreja, acabou o nosso tempo, acabou o meu tempo, eu acho que eu vou embora, porque lá na igreja do Joãozinho está acontecendo milagre, porque lá na Mariazinha do Coque tem revelação e profecia, porque lá na igreja do Betinho tem algo diferente, tem luz, tem fumaça, tem pisca-pisca, tem parede preta, tem muitos artifícios e coisas atrativas, aleluia, que o povo está ali sendo cheio da glória. Cuidado, nem tudo que é fumaça é de Deus, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, fique aonde Deus te colocou, porque foi promessa de alguém que orou por você e disse: Deus, eu entrego ele nas tuas mãos para ser o teu instrumento sobre sobre o seu instrumento sobre a terra. A Bíblia diz que o menino Samuel ora a Deus e Deus vai falar com ele, porque Deus não escolhe quem que usar, Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. A casa pode estar de ponta cabeça, se Deus quiser falar, Deus vai falar. Irmão, a casa está de ponta cabeça, mas mesmo assim Deus encontra um coração para falar. O menino Samuel cresce, se torna juiz, deixa eu correr. Para o texto não der tempo, eu vou entregar amanhã. Diz o texto sagrado que então Samuel se torna o governador, o juiz entre Israel. E diz a Bíblia Sagrada então que Samuel está vendo que a presença de Deus foi roubada pelos filisteus. E como que a presença de Deus foi roubada? Primeiro, Ofni e Finéias pega a arca de qualquer jeito, põe a mão na presença de Deus de qualquer jeito, faz a obra de qualquer jeito, sai para a batalha de qualquer jeito. Como assim? Ele pensou só porque a presença de Deus estava lá, Deus era obrigado a ir com ele. Eu posso dizer algo aqui, levanta a mão.
minha. Deus não vai andar com desmantelado. Ou nós levantamos um altar para Deus, ou nós construímos um altar para Deus, ou nós andamos em santidade com Deus, ou nós andamos em novidade de vida com Deus. Deus não anda com desmantelado. Aqui, aleluia, está dando glória, mas amanhã está fazendo biquinho sem roupa no espelho para postar no Instagram. Amanhã, aleluia, está no baile funk, rebolando, aleluia, e abaixando até o chão. Amanhã está cantando menininha no Instagram. Deus manda você se consertar. A obra de Deus é séria. Deus não tem mistério com desmantelado. Ou você é crente, ou você não é crente, ou você serve, ou você não serve. Eu não sei nem se vai dar tempo de eu terminar, mas vamos aí. Escute aqui, ó. Ófine e Finéias se prostituía. O que Ófine e Finéias fazia? Se prostituía. Eles não conseguiram compreender que o corpo deles era santo, que a boca deles era santa, que a atitude deles era santa, que eles eram filhos de sacerdote. E por ser filho de sacerdote, vai ter que dar conta e continuidade. Aí, porque o pai era pastor, saiu que nem doido de esbarrir, dizendo: meu pai é pastor, vai interceder por mim. E a minha arca de Deus, irmão, cuidado. Não é porque o teu pai é pastor, sua mãe ora, seu irmão ora, você não pode morrer no meio da batalha. Porque senão, a Bíblia dizia que os filisteus foram contra o povo de Israel. Primeira leva, 3.000. Segunda leva, 4.000. E quem mais? Ófine e Finéias ao fio da espada. A notícia veio. Quando a notícia veio, o mensageiro das más notícias vem dizendo: olha, o povo de Israel foi vencido, os filisteus pegaram a arca, colocaram em cima de jumento, de carro de boi e de carroças, de qualquer carroça, e levaram a arca. Diz o texto sagrado que Eli toma um susto. Eu acredito que a cadeira era de plástico. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Mas a mulher de Finéias, ela estava de ouvido olhando. E quando ela olha a notícia e escuta a notícia, a Bíblia diz que ela está para, aleluia, ter um menino. E de repente ela sofre dores de parto. As parteiras vão lá e ela começa a gemer e chorar, gemer e chorar, gemer e chorar. E de repente ela olha e diz: ei, eu sou maldita. Meu sogro morreu, a arca de Deus foi embora e o meu marido é morto. Mas olharam para ela e disseram: mulher, aquieta o coração, Deus te honrou, te deram um menino. O menino é viril, o menino é bom, nasceu com todos os dedinhos. Não é maldito não, não é maldição não. Ela diz: é maldição sim. Mesmo sendo homem, a glória de Deus, ela foi roubada. O nome da criança vai ser Icabô, que no original significa foi-se a glória de Deus. Mas vem comigo, irmão. Deus não divide a sua glória com ninguém. O homem disse: acabou a glória. A mulher disse: a glória de Deus foi roubada. Foi-se, acabou-se a glória de Deus. Ou seja, ela estava dizendo: a igreja faliu. O povo de Deus não tem mais jeito. Diz que a arca vai para o templo de Dagon. Irmão, eu quero pregar. Quando a arca vai para o templo de Dagon, os filisteus estão olhando. Dagon está de pé.
por causa da arca, é por causa da presença. O rei de Dagom vai dizer: não, isto é balela, põe Dagom de pé de novo. Aí Deus resolve cortar o mal pela raiz. Dagom está de pé, mas a presença de Deus está lá. E aonde a presença de Deus está, não tem Dagom que fica de pé. O texto diz que Dagom cai com a cara no pó, aleluia, cabeça destruída, braço para um lado, perna para o outro. E Deus resolve agora colocar uma enfermidade nas partes íntimas daqueles homens. Então, aleluia, todos eles ficam atemorados. E diz o texto sagrado no livro de 1 Samuel, capítulo de número 6, que Deus agora está em Bet-Semes. E o que quer dizer Bet-Semes? Bet-Semes quer dizer casa da obediência. Diga comigo: casa da obediência. Diz: a casa da abundância, casa de juramento. Mas alguém vai olhar a arca e vai dizer: aqui pode ser a casa de obediência, mas vamos dar uma olhadinha o que tem dentro da arca. Aqui pode ser, aleluia, a casa do juramento, mas vamos dar uma olhadinha no juramento de Deus. Aqui, aleluia, é casa de abundância. Deus pode até prosperar, mas vamos dar, aleluia, uma olhadinha. Então Deus vai começar a matar. Então, aleluia, eu começo a entender. Muitas pessoas estão morrendo porque não conhecem o seu limite. Vou repetir: muita gente está morrendo porque não conhece o seu limite. Ei, irmão, se Deus mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você ficar, você fica. Mas espera aí, é casa da obediência, mas não quero obedecer. É casa da abundância, mas eu não prospero. É casa, aleluia, do juramento, mas eu não confio mais em homens. Mas Deus está dizendo: se você quiser morrer, continue olhando aquilo que não é para olhar. A arca está em Bet-Semes. E diz o texto sagrado que Samuel fica sabendo. Então o texto diz que Samuel pega e diz: vamos pegar a arca. Deus já está matando e os filisteus estão devolvendo a arca. Por quê? Porque com Deus não se brinca e com Deus não se zomba. Então eles vão levar a arca para Kiriat-Jearim. E o que significa Kiriat-Jearim? Cidade da fortaleza. Diga: cidade da fortaleza. Kiriat-Jearim, a Bíblia vai dizer que significa a casa da fortaleza. Então Deus vai pegar a arca, vai pegar os levitas e vai dizer: precisa um homem, aleluia, de atitude, que não leva a obra de Deus por acaso. Porque se a casa é casa de fortaleza, esta pessoa vai guardar a arca. Então o texto vai dizer que colocaram na casa de Abinadab. Quando colocaram a arca na casa de Abinadab, a arca ficou guardada. Diga: a arca ficou guardada. 20 anos, irmão, a arca fica guardada. E diz o texto sagrado que Samuel está olhando para aquela situação. Porque como que pode 20 anos a arca estar guardada na casa de alguém e nada acontecer? Como que pode 20 anos, tempo de crente, 20 anos falando que tem a presença, e nada acontece? Sabe por quê? Porque não adianta só guardar a presença. Tem que se envolver com ela. Não adianta cantar bonito, pregar bonito, ter anel de teologia, ter sapato slim, ter gravata slim, usar saia no joelho, usar saia na canela. Não adianta ter coque na cabeça, não adianta ter agenda aberta, não adianta ter porta aberta, não adianta, aleluia, só guardar. Tem que ter envolvimento. Envolvimento é diferente de guardar. Envolvimento é relacionamento, e relacionamento é intimidade. E intimidade custa tempo. Há tempo para
que as coisas acontecem. Samuel ora, e o texto vai dizer então que Samuel olhando, ele diz: espera aí, se trouxeram a arca, se pegaram a arca, então vamos colocar a arca em Mispa. Levamos para Mispa, porque em Mispa algo vai acontecer. E o que significa Mispa? Diga comigo: torre da vigilância. Torre da vigilância. Deus está dizendo: eu preciso de alguém que vigie. Meu Deus. Vai para a torre de vigilância. De repente Samuel se coloca de pé e diz: povo de Deus, os filisteus estão vindo contra nós. E uma coisa é verdade: Deus está conosco. Se vocês largarem os deuses estranhos, se vocês largarem os costumes estranhos, se vocês converterem verdadeiramente o coração perante o Senhor, a Bíblia diz que o povo jejua, o povo ora, o povo está clamando, e de repente Samuel fica sabendo que os filisteus estão vindo novamente, avançando. Então eles estavam jejuando, estavam orando, estavam clamando, mas quando viram o perigo de perto, foram para o pastor e disse: Samuel, continue orando por nós, porque os filisteus estão próximos de nós. Meu Deus. Mas vem comigo, irmão, e não me tenha como arrogante. O povo ora, o povo clama, o povo jejua, diz que se converte o coração perante a Deus, mas quando as coisas apertam, ela vem para o pastor dizendo: ora por mim. Foi isso que o povo de Israel estava fazendo. Pastor Samuel, ore por mim. Sabe o que eu entendo dentro desse texto? É que Samuel era o único que tinha o coração convertido. Samuel está no meio do povo de Israel dizendo: fique tranquilo. A primeira coisa que Samuel faz é matar um novilho cevado. E diz o texto sagrado que quando ele mata o novilho cevado, ele levanta um altar para Deus. Depois dele levantar um altar a Deus, ele oferece aleluia a Deus, e Deus recebe do céu. Então o texto vai dizer então que trovejou. Diga comigo: trovejou. E os filisteus foram mortos e tiveram que voltar para onde eles deveriam voltar. A Bíblia diz que os filisteus foram riscados do mapa. Por quê? Porque tinha alguém lá no meio dos aleluia de Israel que levantou o altar e aleluia adorou a Deus em meio à prova, em meio à luta. E a Bíblia diz que então Deus recebeu do céu. Mas sabe que me chama a atenção, e aqui em 5 minutos eu prego para você entender, é que Samuel, da vez de pegar o povo e passar para o outro lado, a Bíblia vai dizer, versículo de número 12, capítulo de número 17: então tomou Samuel uma pedra. Como que é? Então tomou Samuel uma pedra. Eu disse lá atrás no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, que Ana vai para o templo e oferece aquilo que ela não tinha, era um filho, mas uma coisa era verdade: ela tinha um altar dentro dela de adoração. Oh glória! Então quando ela ensina Samuel, ela ensina Samuel dessa seguinte expressão: Samuel, perca tudo, mas não perca a adoração. Samuel, perca tudo, mas não perca o
racionamento. Samuel poderia oferecer agora e falado: Deus trovejou e deu vitória, vamos passar para o outro lado. Mas o texto diz: então Samuel tomou uma pedra. Pedra simboliza altar, pedra simboliza Cristo. Cristo é a rocha. Então ele está simbolizando Cristo, dizendo: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha bandeira, e nele eu confiarei. A Bíblia diz que ele pega uma pedra e põe sobre Mispa. O que quer dizer Mispa? A Bíblia vai dizer então que lá em Mispa é a torre de vigia, é a torre da vigilância. O que Samuel está dizendo: ei, não precisou o sacerdote vir dizer para mim adorar, não precisou o profeta se levantar no meio da congregação, nem foi Deus que falou comigo, porque eu só posso oferecer o que está dentro de mim. A Bíblia vai dizer que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. É por isso que eu entro num aniversário como esse, num congresso como esse, e ainda consigo ver gente de boca fechada, mexe no celular, vê foto e mensagem, aleluia, conversa com o irmão e com a irmã, mas não tem coragem de abrir a boca para levantar, exaltar ao nome do Senhor. Deus está dizendo: tire aquilo que está dentro de você, tire a adoração. Me prova, pastor, se Deus recebe quando eu adoro. A Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu, é ligado no céu. O que Samuel estava fazendo? Samuel estava dizendo: eu não faço nada para que alguém venha me avistar, eu faço por aquilo que eu sou nele e que ele é em mim. Por isso eu tendo vitória eu adoro, não tendo vitória eu adoro, tanto na casa de alguém desconcertado eu adoro, tanto alguém falando do pastor eu adoro, tendo alguém na igreja eu adoro, tendo vitória eu adoro, não tendo vitória eu adoro, porque a adoração não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, de dentro para fora. Quero encerrar com uma frase. John Maxwell, um grande homem, ele vai dizer que a igreja do século 21 ela está confundindo vitória com conquista. Como que é? John Maxwell, ele diz que a igreja está confundindo vitória com conquista. Porque John Maxwell vai dizer que o povo está confundindo vitória com conquista. Porque as nossas vitórias, aspas, que nós pensamos que temos, é quando nós recebemos alguma coisa que queremos. E isso não é vitória, isso é reconhecimento. John Maxwell vai dizer que o reconhecimento é quando você está em público, pega um canudo sobre a mão e todos te aplaudem dizendo: ele venceu. John Maxwell, ele vai dizer que reconhecimento é quando você pega a chave de um carro e diz: pastor, ora pelo automóvel que o Senhor me deu. Isto não é vitória, isto é reconhecimento. Quando você almeja, aleluia, casar, e de repente você arrumou o casamento dos seus sonhos e as pessoas te aplaudem, jogam arroz na sua cabeça, você está, aleluia, com a viagem dos seus sonhos. Isto não foi a sua vitória, isto é o seu reconhecimento. Quando você pega a chave da minha casa e minha vida, lá do apartamento, aleluia, onde você almejou, aí você diz: Deus me deu vitória.
vitória. Isto não é vitória, isto é reconhecimento. Pastor, o que é a minha vitória? Vitória é quando o filisteu se levanta contra você. Você sabe que é fraca, é fraco, não tem poder para ir diante a ele. Aleluia. O medo vem e bate na palma do teu coração. Aleluia. E você olha para cima e clama a Deus num quarto, chorando de joelhos, dizendo: eu não vou conseguir. E Deus brada no teu coração, como Salmos 23, verso de número 4, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Este foi o dia da tua vitória. Dia da tua vitória não foi quando te aplaudiram e disseram: você conseguiu, varoa, você conseguiu, varão. Dia da tua vitória foi quando você estava descabelado, só com aquela roupinha simples, com chinelinho de dedo, entrou dentro do teu quarto, dobrou o seu joelho, não saiu palavra da tua boca. Você disse: eu vou largar tudo, vou jogar tudo pro alto. E Deus te tomou pela mão direita e disse: ei, come e beba deste pão, porque muito longo é a sua caminhada. Dia da tua vitória foi quando o seu cônjuge não te compreendeu, foi quando o seu pastor não te compreendeu, foi quando o seu filho não te compreendeu, foi quando o mundo virou as costas para você, mas Deus olhou para dentro de você e disse: eu estou contigo. Dia da tua vitória foi quando as luzes se apagaram, foi quando todo mundo disse: ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito, a família não tem mais jeito, e você disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então levante o altar para Deus nessa noite, pega uma pedra, coloque ela em mispa no lugar, aleluia, da vigilância. Levante o altar e grite como Samuel, dizendo: Ebenezer, 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 Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se põe de pé. Alamaracando S.A. Elibe de que assume Alebre a calabarauara salve. Que minha cia calabaia. Jovem que levar a salve. Salve camanduri calabaia. Segura um pouco os músicos aí. Dia da tua vitória foi quando Satanás olhou para a tua trajetória e disse: este aí é projeto falido. Dia da tua vitória foi quando Deus olhou para você e disse: aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Dia da tua vitória não foi quando você foi consagrada, Deus te deu um dom. Dia da tua vitória foi quando Ele te gerou no coração dEle e disse para você: antes da fundação do mundo eu te escolhi, eu te formei e te criei. Dia da tua vitória não foi quando os amigos disseram: eu estou contigo. Dia da tua vitória foi quando você chorou e ninguém te compreendeu. E ninguém te compreendeu. E o Senhor, aleluia, enxugou as lágrimas dos seus olhos. Pastor, o que você quer pregar? Eu quero pregar, eu disse que é 5 minutos. Falta 3, no meu relógio falta 10. Eu vou pelo meu. Escute aqui. Olha o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que ele pega uma pedra
e coloca o nome daquela pedra, Ebenezer, que no original significa até aqui nos ajudou. Não, eu não estou pregando para crente aqui não, estou pregando para salvo. Diga para o seu irmão, até aqui nos ajudou o Senhor. Fala para ele, vai desistir agora por quê? Está querendo jogar a toalha para quê? Existe vida aí. Está querendo, aleluia, desistir para quê? Está querendo, ei, o dia da tua vitória é diferente do dia do reconhecimento. O dia da tua vitória é diferente do dia do reconhecimento. Por quê, pastor? Porque John Maxwell é muito enfático em dizer que o dia da nossa vitória é quando ninguém nos vê, somente Ele. Me prova, pastor, diz o texto sagrado no livro de Salmos 3, verso de número 5. Me deitei e eu dormi, mas eu acordei. Não foi porque o celular desperta, não é porque o galo canta, não é porque o filho chora, não é porque o marido tem que tomar café, não é porque o vizinho está com o som alto, não é porque, aleluia, você escutou um barulho inesperado. É Deus dizendo na madrugada para você, mesmo que seja 2 horas da manhã, sou eu que te desperto. Coloque a pedra, faça o altar, ofereça a mim. Sou eu que te sustento, sou eu que te vejo e te ouço, é eu que te dou sono reparador. Tire a preocupação do peito, tire a angústia do coração, tire a preocupação da mente. Ele nunca perdeu o controle. Eu vou dizer, a Bíblia diz que não trovoou. Sabe que eu vejo espiritualmente falando aqui nessa noite, profetizando na palavra. Deus está trovejando na tua história hoje. Oh glória! Deus vai trovejar na tua família. Deus vai trovejar na tua família hoje. Deus vai fazer o incircunciso, o filisteu bater em retirada. Deus disse para Samuel, eu vou executar eles para sempre. Eles não vão ficar nem história, não vai ter nem história para contar. Sabe o que Deus está dizendo? Sou eu que te justifico quando me adora, sou eu que te justifico quando me clama, sou eu, Deus, que faço a obra quando você levanta um altar para mim. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, eu tenho 5 aqui, ó, 5 minutos. Se não me chamar de novo para pregar, você vai ver. Eu pensei que eu estava em pecado. Fez 1 ano que não me chama. Eu falei, sangue de Jesus, vou lá pedir perdão na Santa Ceia. Eu gostaria. Qual é o seu nome mesmo, moça? Você que está do lado do meu filho Samuel de Vermelho, é isso? Prepara o louvor, por favor. Sabe que Deus me disse? Que quando esta moça abrir a boca, eu não sei o terremoto que vai ser, mas os alicerces vai, ó, abalar. E tem terremoto que não é para casa cair, não. Tem terremoto que é para cadeia abrir, para as prisões abrir. Me prova, Paulo e Silas na prisão, um canta e o outro ora, um ora e o outro canta. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto e o cárcere se abriu, e o carcereiro, oh meu Deus, eu vou falar, e o carcereiro pegou a espada da bainha, colocou no pescoço e diz, vou me suicidar. Então Paulo, lá na prisão perpétua,
disse assim: faz suicídio agora da vida dele. Estamos todos aqui adorando, e para adorar, aleluia, ninguém tem que morrer. Então ele disse: ei, me dá luz. E todos estavam no mesmo lugar. E o texto vai dizer, aleluia, que ele pergunta, aleluia, pergunta que não quer calar. Qual foi a pergunta, pastor Anderson Ferreira? A pergunta foi: o que eu faço para minha casa ser salva? Então, aleluia, Paulo olha e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Eita, é profecia, é profecia, é profecia, é profecia. E será salvo tu e a tua casa. Não entendi, pastor. Vai ser salvo teu filho, vai ser salvo teu marido, vai ser salvo a tua filha, vai ser salvo, vai ser salvo, vai ser vai ser salvo, vai ser salvo.